colega! Finalmente vamos tratar sobre o primeiro grande foco do nosso curso, que é o licenciamento ambiental. Muito provavelmente você já deve ter uma boa noção prática sobre este assunto. E embora a praticidade e objetividade sejam um dos nossos principais focos, é importante tecermos alguns comentários antes de falarmos sobre isso, acerca da trajetória desse instituto, os seus principais conceitos e críticas. Iremos compreender o que os municípios podem licenciar, o porquê de existirem certas práticas no licenciamento ambiental brasileiro e suas respectivas críticas e, finalmente, quais são os requisitos necessários para que o município possa exercer o licenciamento. Então, vamos iniciar tratando um pouco sobre a trajetória dos municípios brasileiros no tocante ao licenciamento ambiental. Até a promulgação da Lei Complementar 140 de 2011, não era pacífico o entendimento de que os municípios poderiam promover licenciamento ambiental, que vem a ser uma série de procedimentos que se iniciam quando um interessado em realizar determinada atividade causadora ou potencialmente capaz de causar algum impacto ambiental, esse interessado busca determinado órgão ambiental competente para indicar a este órgão que irá realizar essas ações de empreendedorismo dentro de determinados padrões ambientais, buscando assim um equilíbrio entre os benefícios dessa atividade econômica e eventuais malefícios que ela poderia causar ao meio ambiente. E essa ideia de equilíbrio, que é um dos pilares do princípio do desenvolvimento sustentável, vai, digamos que, nortear o final desse procedimento, em que o órgão ambiental, a autoridade decisora, ponderando sobre certos aspectos, vai decidir se autorizará ou não aquele empreendimento a realizar essas atividades por meio de um documento denominado licença ambiental. Mas, como eu disse, até 2011 não era pacífico o entendimento de que os municípios pudessem fazer licenciamento ambiental, pois inexistia no âmbito federal uma lei que expressamente os autorizasse. O que existia era a Lei 6938 de 81, que os autorizava a realizar a fiscalização ambiental tão somente, e a Resolução CONAMA 237, que, embora não fosse lei, ela autorizava sim os municípios a promoverem licenciamento. Mas como não tem força de lei uma resolução, havia essa certa insegurança jurídica de se os municípios poderiam ou não realizar licenciamento ambiental. Mas, finalmente, com o advento da Lei Complementar 140 de 2011, caiu por terra este argumento de que os municípios não poderiam licenciar empreendimentos, pois ela reconheceu expressamente em seu artigo 9º, inciso 14, que os municípios são competentes sim para promoverem licenciamento ambiental em duas situações. A primeira se relaciona aos empreendimentos causadores de impacto ambiental local, cujas tipologias são definidas pelos conselhos estaduais de meio ambiente, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza das atividades. E a segunda são os casos em que os empreendimentos estarão localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto as áreas de proteção ambiental, as APAs. As demais situações são de competência originária da União ou dos Estados, que até poderão delegá-las aos entes locais, desde que todos concordem e que sejam seguidas as formalidades legais necessárias. Mas enfim, vamos tecer alguns comentários gerais sobre a competência municipal para o licenciamento ambiental. A primeira hipótese em que o município poderá realizar o licenciamento ambiental se refere aos casos em que os empreendimentos estarão localizados em unidades de conservação instituídas pelo próprio município, com exceção da APA, da Área de Proteção Ambiental, pois normalmente nessas unidades de conservação é permitido qualquer tipo de empreendimento. Então, o que acontece é que, nesses casos, segue-se os critérios gerais de repartição de competência para o licenciamento ambiental. Por exemplo, se em uma APA instituída pelo Estado contiver um empreendimento de impacto local
Quem licenciará, muito provavelmente, será o município. Agora, se esse mesmo empreendimento estivesse localizado em uma unidade de conservação instituída pelo Estado que não fosse uma APA, como por exemplo uma floresta nacional, aí esse mesmo empreendimento agora seria na verdade de competência do órgão estadual para licenciar. Já a segunda hipótese, que os órgãos municipais poderão licenciar empreendimentos, e no caso é a hipótese que se refere às regras gerais, são as situações em que os empreendimentos são classificados como de impacto ambiental local, assim definidos pelos conselhos estaduais de meio ambiente. E observe que a expressão impacto local, em um primeiro momento, aparenta até ser o foco do licenciamento pelos municípios. No entanto, ela serve mais como um balizamento para que os conselhos estaduais possam criar a sua listagem de tipologias que serão licenciadas pelos municípios. Ou seja, os conselhos estaduais de meio ambiente irão elencar as atividades que consideram de impacto local para que os municípios possam assim licenciar com base nessa sua lista, e os municípios, por sua vez, se essas atividades não estiverem listadas, eles não poderão alegar que eventual atividade que consideram de impacto local seja por eles licenciada. Enfim, e a justificativa para essa regra geral em que os estados irão verificar quais são as atividades que os seus respectivos municípios irão licenciar se baseia no fato da grande extensão territorial e diversidade ecológica e socioeconômica entre as regiões brasileiras. O legislador entendeu que seria muito complicado trabalhar com um único conceito de interesse local para o Brasil inteiro. Afinal de contas, a realidade, por exemplo, do estado do Pará é bem distinta do Rio Grande do Sul. Então, por isso, ele delegou essa função de dizer o que seria impacto local, interesse local, para os conselhos estaduais de meio ambiente, que se baseariam em sua realidade regional. E nesse ponto reside uma das maiores críticas à Lei Complementar 140 de 2011, porque ao prever de uma forma tão simplista a delegação de competências ao ente estadual para que ele possa definir o que os municípios iriam licenciar, causou uma grande insegurança jurídica aos órgãos locais, uma vez que eles ficaram à mercê de uma listagem que seria realizada por um conselho público que a qualquer momento poderia alterar essas atribuições, de modo, por exemplo, a avocar para o ente estadual as competências, os empreendimentos que acharem interessantes e delegar os que não, o que, de certa forma, desestimula os entes locais a investirem pesado para conseguirem realizar o seu licenciamento e, a qualquer momento, terem em consequência a perda da sua atribuição. E isso, lembrando, não se refere apenas à questão do licenciamento, mas também à atribuição de impor sanções, de fiscalizar, já que um está atrelado à outra, conforme nós iremos verificar nos próximos vídeos. Além disso, boa parte da doutrina classifica como inconstitucional esse ponto da Lei Complementar 140, que delega aos conselhos estaduais de meio ambiente a definição para dispor sobre o que os seus municípios irão licenciar. E isso, se fôssemos considerar a questão do ente estadual como o ente municipal, inexiste hierarquia entre eles, já que ambos são autônomos, independentes e fazem parte do cenário político brasileiro da mesma forma. Então, fazer com que o ente municipal se submeta ao crivo do estadual fere, de acordo com esse posicionamento, o princípio da separação dos poderes. Existem outras críticas relacionadas a essa regra que priva, de certo modo, a plena atuação dos entes locais junto a um dos institutos, a um dos instrumentos mais importantes da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o licenciamento ambiental. Mas mesmo com todas essas críticas, ainda vigora essa regra, cabendo, portanto, aos conselhos estaduais de meio ambiente definirem quais são as atividades que os municípios poderão licenciar, considerando os critérios de porte, potencial poluidor
e impacto local. E lembrando que, como não existe na lei uma definição do que seria impacto local, isso podemos encontrar na doutrina, jurisprudência e também nos estudos técnicos que auxiliam os conselhos estaduais de meio ambiente a definirem quais são as tipologias que são consideradas de impacto ambiental local. Portanto, se quiser descobrir quais são as atividades licenciadas pelo seu município, eu aconselho buscar a resolução mais atualizada do Conselho de Meio Ambiente do seu estado, já que em nível federal inexiste uma regulamentação unificando esses dados. Lembrando que deve-se ter muito cuidado com relação a essa listagem, porque o fato de uma atividade não estar inserida na lista não quer dizer que ela não será licenciada. Na verdade, essa ausência nas tipologias quer dizer que a atividade não vai ser licenciada pelo município, mas possivelmente ainda será de competência licenciatória ou pela União, nas hipóteses trazidas pelo artigo 7º da Lei Complementar 140, ou pelos estados, de forma residual, ressalvadas as hipóteses, é claro, em que a atividade não é considerada potencialmente poluidora e, portanto, não precisa de licenciamento. O licenciamento é dispensado. Por fim, eu preciso informar que, mesmo que uma atividade considerada de impacto ambiental local, de acordo com os modelos trazidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, esteja operando em determinado município, isso não quer dizer que automaticamente ele vai ser o competente para licenciá-la não, viu? Como assim? Quer dizer que até agora você jogou esse monte de informação para dizer que tudo não vale nada? Brincadeiras à parte, não é nada disso. Na verdade, a coisa é bem simples. Para o município poder realizar o licenciamento ambiental de determinado empreendimento, não basta que essa atividade esteja situada em seu território e que seja classificada como de impacto ambiental local. O município também precisa dispor de um órgão ambiental capacitado para desempenhar essas ações administrativas e também um conselho de meio ambiente em vigor, com participação social e caráter deliberativo. Considera-se órgão ambiental capacitado, de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, aquele que possuir técnicos próprios ou em consórcio devidamente habilitados e em um número compatível com a demanda a ser desempenhada. Embora não seja obrigatório, recomenda-se aos municípios que também pretendam exercitar as suas competências constitucionais que instituam as suas políticas municipais de meio ambiente, trazendo regras adequadas à sua estrutura organizacional administrativa, de modo a otimizar as suas ações gerenciais frente ao meio ambiente local. Eu digo isso porque é muito comum que, principalmente em pequenos municípios, inexista uma lei municipal, por exemplo, tratando como vai se dar o processo administrativo ambiental, ou ainda termos de referências, que são listas de documentos objetivos contendo alguns parâmetros técnicos que são imprescindíveis de serem adotados no município que haverá esse licenciamento. E diante da inexistência de parâmetros locais, o município acaba fazendo uso de normas estaduais, que muitas vezes não condizem com a sua realidade e acaba ocasionando problemas no decorrer do processo administrativo ambiental, como veremos adiante. Enfim, o importante é sempre ter em mente que o município devidamente capacitado para o exercício das suas competências constitucionais em matéria ambiental, de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, ele tem autonomia para conduzir o seu trabalho da maneira que entender interessante, tendo em vista, é claro, os parâmetros legais, constitucionais e até mesmo ambientais sobre a matéria, inexistindo então qualquer hierarquia entre o órgão estadual e o municipal, via de regra. Após essas considerações iniciais, então vamos finalmente tratar sobre o licenciamento ambiental propriamente dito. Então, até daqui a pouquinho.